Talvez você já tenha ouvido falar que Pep Guardiola foi vítima de uma maldição africana. Mas se você quiser entender mais detalhes dessa história e saber o que aconteceu para essa maldição ser quebrada, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar no detalhe, beleza? Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futipédia, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou contar para vocês qual foi essa maldição africana que o Pep Guardiola acabou recebendo sobre ele, por que que isso aconteceu, como que essa maldição foi quebrada, eu vou te contar no detalhe aqui. Então, começando já com esse vídeo, no ano de 2009, quando o Guardiola ele era apenas o treinador do time B do Barcelona, ele ganhou lá, acho que a Série D espanhola, e aí ele foi promovido para o time principal. Se não me engano, primeiramente ele foi como interino, não começou tão bem até, mas aí ele acabou ficando, o Barcelona foi melhorando, e o final daquela temporada de 2009 a gente sabe como que aconteceu, né? O Barcelona aí ganhou a sua tríplice coroa, mas até aí beleza, né? Aí no ano seguinte, 2009, 2010, o Guardiola ele começou a promover o Busquets, que jogava ali na meiuca, e o Yaya Touré começou a perder espaço, né? O Yaya Touré era um outro meia que jogava com ele ali, e ele começou a ir perdendo espaço. O Guardiola às vezes jogava ele na zaga, inclusive a final da Liga dos Campeões de 2009, ele jogou até que bem na zaga, só que a gente sabe que ele jogava um pouquinho mais pra frente também, ele gostava de ir um pouquinho mais pro meio. Se você vê a imagem do Transfer Market, as posições que ele jogava, você vai ver que ele jogava um pouquinho mais adiantado também. E aí ele não curtiu muito, acabou saindo do Barcelona e foi para o Manchester City. Guardiola continuou no Barcelona, ganhou tudo que podia ganhar lá. Em 2011 ganhou uma outra Liga dos Campeões, saiu do Barcelona, foi para o Bayern de Munique, pegou um timaço do Bayern de Munique na mão. Mesmo assim, ele não conseguiu ganhar uma Liga dos Campeões com o Bayern de Munique. Saiu do Bayern de Munique e ia ter ali um tempinho de descanso até que ele aceitou uma proposta do Manchester City no ano de 2016. 2016, quem tava lá? Ele mesmo, Yaya Touré. E ele não teve problema aparentemente com o Guardiola logo no começo, tanto que ele ficou mais 2 temporadas lá. Só que em 2018, o Guardiola de novo dispensou o Yaya Touré pela segunda vez, e aí isso gerou uma certa raiva ali no Marfinense. E inclusive o seu empresário ficou puto da vida. Ele deu uma entrevista falando que pelo Guardiola ter destratado o Yaya Touré assim, ele tinha levantado uma maldição africana, que os xamãs africanos não tinham gostado muito disso e que o Guardiola nunca mais ganharia uma Liga dos Campeões. Inclusive, tem uma frase do Yaya Touré que ele disse aqui, ó, eu vou até ler para vocês. O Yaya Touré disse que o Guardiola estragou minha última temporada no City, roubando minha despedida. E que ele ia acabar com o mito do Guardiola, porque ninguém sabia, mas o Guardiola não gostava muito de jogadores africanos. Então, até por isso o empresário do Yaya Touré deu aquela declaração de que ele levantou uma maldição contra ele porque ele ofendeu toda a África destratando o Yaya Touré. E quer você acredite nessa maldição ou não, é engraçado ver algumas coisas que aconteceram com o Manchester City na Liga dos Campeões depois disso. Eu tenho alguns resultados aqui que eu vou falar para vocês de como o City conseguiu perder alguns jogos incríveis, né? Ainda em 2016, o Yaya Touré estava lá, então teoricamente essa maldição ainda não existia. Mas foi aquele jogo que o Manchester City conseguiu perder para o Mônaco, e o Mônaco era muito forte, tinha o Bernardo Silva, tinha o Mbappé, o Falcão Garcia, o Fabinho naquela época, era um Mônaco até que bem forte, mas o City, ele fez 5-3 no primeiro placar, e depois ele perdeu de 3-1 no segundo e acabou sendo eliminado. Foi um jogaço, os dois jogos, tanto a ida quanto a volta, eu lembro bem dessa época aí, e aí o City parecia que ia, mas não foi, porque o Mônaco destruiu o sonho do City de avançar na Liga dos Campeões. Aí depois na temporada seguinte, temporada 17 e 18, ele levou um atropelo do Liverpool, foi 5-1 no agregado, 3-0 no primeiro jogo e 2-1 no segundo. O Liverpool ganhou os dois, mas eu lembro bem que naquela época, embora eu torça pro Liverpool, o juiz deu uma ajudinha no segundo jogo, parecia que o City ia com tudo para cima do Liverpool, ia virar o jogo, ia conseguir a classificação, e aí o juiz deu umas erradas ali, e o Liverpool voltou para o jogo e conseguiu passar. Então é difícil você reclamar de um placar de 5-1 no agregado, mas talvez se o comecinho do segundo jogo fosse diferente, talvez o City poderia até ter passado. E aí sim, quando começou essa maldição, provavelmente, se ela existiu, foi na temporada 18-19, quando o City perdeu para o Tottenham, que era um time bem inferior, mas era aquele Tottenham do Lucas,
que não foi nesse jogo, o jogo foi contra a Ajax, o jogo que o Lucas fez os 3 gols, mas era esse Tottenham que conseguiu chegar na final da Liga dos Campeões. E aí o City era mais time que o Tottenham, mas mesmo assim ele foi eliminado. E aí, na temporada seguinte, Calma, calma. Preciso dar um adendo aqui pós-edição que eu lembrei que teve o Super Agosto também, que o City conseguiu perder pro Lyon. Esqueci de colocar no vídeo, mas foi na temporada aqui 19-20, na época da pandemia. City perdeu pro Lyon no Super Agosto também. City também era superior, mas aquele Lyon tava jogando encaixadinho ali e conseguiu eliminar o City, beleza? Então, volta pro vídeo aí. Temporada 2021, o City ele era franco favorito para ganhar aquela Champions, mas ele já conseguiu perder pro Chelsea, que também era menos time que o Manchester City, mas tinha camisa, né? A camisa pesou na final, e aí o Chelsea acabou ganhando aquele título. E por fim, aquele jogo ganho lá contra o Real Madrid, que o Rodrigo entrou e o City já tava sentindo o cheirinho ali da final. E o Rodrigo entrou, fez 2 gols, foi prorrogação e acho que foi o Benzema fez de pênalti e eliminou o City ali. E aí todo mundo começou a pensar, putz, será que essa maldição é verdade? Porque várias vezes o City parecia que ia muito bem, que era o favorito e acabava caindo. E aí chegamos à final de 2022 e 2023, quando finalmente o Manchester City conseguiu ser campeão da Liga dos Campeões, vencendo a Inter de Milão na final, ganhando com autoridade do Real Madrid nas semis, né? E aí você pensa, tá, então a maldição não era verdade, porque o City ganhou. Mas aí eu te falo que talvez tenha acontecido alguma coisa que tenha tirado essa maldição. E esse evento foi o sorteio da fase de grupo da Liga dos Campeões, que aconteceu lá em 2022 para 2023. O sorteio foi em Istambul, que era a sede da final. E quem foi convidado para o sorteio? Ele mesmo. Yaya Touré, ele foi convidado para o sorteio, ele que mexeu nas bolinhas ali para sortear a fase de grupos da Liga dos Campeões. E naquele dia, o pessoal disse que o Yaya Touré, ele desejou boa sorte para o City. E o fato dele ter desejado sorte para o City teria retirado aquela maldição do Guardiola, ou talvez só retirou a maldição do Guardiola enquanto ele estivesse no Manchester City. E isso deu uma abrandada ali nos xamãs africanos para que eles não que eles tirassem a maldição do Guardiola, né? E a gente sabe que, de fato, no final dessa Liga dos Campeões, o City acabou ganhando. E até mesmo o empresário do Yaya Touré, o empresário que disse que o Guardiola tinha levantado uma maldição contra ele, um dia antes da final, um pouco oportunista, né? Mas foi antes, né? O City poderia ter perdido. Mas um dia antes da final, parece que ele deu uma entrevista para um jornal inglês e aí ele falou que o Manchester City não merecia aquilo, né? Que a maldição afetava o City e que já estava tudo resolvido, já estava tudo certo e que ele teria retirado aquela maldição e que estava tudo ok entre eles. Mas e aí, o que você acha? Você acha que realmente aconteceu uma maldição e ela foi retirada? Ou você acha que isso nunca existiu e realmente foi azar do City não ter conseguido passar? Ou, embora o City tenha um time melhor, não tinha muito o jeito de saber jogar a Liga dos Campeões? Eu acredito um pouco mais nessa versão, que o City era um time um pouco caseiro, dentro da Inglaterra ganhava tudo, não sabia muito jogar a Liga dos Campeões, né? Um pouco do que o Corinthians fez em 2012. Parece que depois de 2012 desaprendeu a jogar também, mas fez o que era necessário para ser campeão lá e o City fez o que era necessário para ser campeão, que se reforçou muito bem, trouxe o Haaland, já tinha um técnico muito bom, um time muito bom e conseguiu ganhar essa Liga dos Campeões. Eu acredito que foi mais isso, foi o City ter aprendido a jogar. E embora o Guardiola já tenha pego grandes esquadrões, até com o Bayern de Munique, é isso, né? A Liga dos Campeões não dá para ganhar todo mundo, principalmente numa época onde Real Madrid e Barcelona dominaram ali de 2011 para frente. O Barça ganhou em 2011, depois ganhou em 2015, Real Madrid 14, 16, 17, 18 ganhou uma outra também. Então, é normal outros times não terem conseguido muitos títulos nesse meio tempo. Então, eu acredito que seja mais isso, mas e você? Você acredita em maldições? Você acredita que o City e o Guardiola tenha sido vítima de uma maldição e agora ela acabou? Ou será que quando o Guardiola sair do City, ele volta a ter essa maldição porque o Touré deu um refresco para ele só porque o City é o time dele, né? O time do coração dele, como ele disse, o City não merecia isso. O que você acha? Eu quero ouvir sua opinião aí. Deixa aí nos comentários para mim saber. E uma coisa que eu nunca lembro de pedir aqui no final do vídeo, dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal para ver outros vídeos como esse, beleza? Então, tamo junto, valeu e até a próxima.